pronto, eu passo a apresentação, e eu estou fazendo questão de fazer as apresentações de pé, em homenagem aos dois grandes intelectuais que nós chamamos para encerrar esse evento, e tenho a honra de apresentar, embora todos nós conheçamos, porque o professor Juarez é ex-presidente do nosso instituto, Eduardo Moreira também todos nós conhecíamos, mas, salvo algum engano, no IBDA é a primeira vez que vem nos dar o prazer da sua conferência. Mas o professor Juarez, além de ser ex-presidente do nosso instituto, é professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na graduação, no mestrado e no doutorado. É doutor em Direito e mestre em Filosofia. Todos que leem as obras do professor Juarez veem essa marca de filósofo em seus trabalhos. Além disso, o professor Juarez é uma personalidade reconhecida internacionalmente, fez seu pós-doutorado na Universidade degli Studi de Milano, na Itália, foi ainda pesquisador associado na Universidade de Oxford, foi visiting scholar na Universidade de Colômbia, entre outras inúmeras conferências que tem feito fora do Brasil, além daquelas que nós já temos a oportunidade de ter aqui dentro do nosso país. O professor Juarez Freitas é autor de várias obras, muitos artigos científicos, tem dado muitas palestras, o que evidencia a sua cultura, que também, assim como no caso do Eduardo Moreira, não é só na sua expertise principal, que é o direito, mas, enfim, numa ampla gama de áreas do conhecimento das ciências sociais. Mas se eu pudesse escolher uma marca do professor Juarez, aqui eu vou correr um risco. Eu diria que é a inovação. Costuma sempre estar adiante do tempo e todos nós que lemos seus trabalhos temos a oportunidade de perceber isso, professor. Dentro da sua vasta produção teórica, porque eu estou fazendo apresentações rápidas, poderia ficar falando dos dois aqui muito tempo, mas eu não quero que vocês tenham a oportunidade de ouvi-los, né? Eu citaria, né, a interpretação sistemática do direito e o controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais, ambos editados pela Malheiros, porque realmente são clássicos imprescindíveis para qualquer acadêmico, qualquer estudioso que se pretenda jurista. Eu trouxe hoje para pegar o seu autógrafo, assim como eu trouxe, quero autógrafo no outro livro também, Eduardo, o livro Sustentabilidade e Direito ao Futuro, que talvez seja um dos mais recentes, professor Jariz, e eu não tenho seu autógrafo ainda. Mas eu trago esses livros a título de exemplificação de uma obra realmente que não tem como ser traduzida, não tem como ser explicitada numa apresentação simples como a que eu estou fazendo. Professor Jariz, ouvi-lo é uma grata satisfação, ser um dos ícones do IBDA, a palavra é sua. Estimadíssimo presidente dos trabalhos, um dos mais notáveis administrativistas brasileiros, professor Emerson Leonardo, a quem agradeço pela generosíssima acolhida, ao nosso professor Eduardo, meus cumprimentos pela belíssima fala. Eu gostaria de, em primeiro lugar, não por razões protocolares, expressar as minhas mais profundas homenagens a algumas personalidades invulgares. Em primeiríssimo plano, quero agradecer ao professor Fabrício Mota, um grande acerto nosso, né? Um notável acerto nosso. Tivemos a sensatez de perceber que seria, como de fato foi, um extraordinário presidente. E agora, seja muito bem-vindo ao membro dos conselheiros natos do IBDA. Parabéns. Quero agradecer o presidente João Paulo, do Instituto de Direito Administrativo do Mato Grosso do Sul, e a toda a sua diretoria. Que acolhida magnífica. Eu tive a ocasião de um passeio rapidíssimo para reconhecer Campo Grande, mas o que mais me chama a atenção aqui é a excelência do acolhimento. De verdade, muitíssimo obrigado a todos. E quero também me somar, de forma, repito, não protocolar, as homenagens merecidíssimas a esta figura extraordinária do nosso professor Celso Bandeira de Mello. Merece todos os nossos agradecimentos, além dos encontros. E, de modo muito especial, quero fazer o meu registro de que tenho dele sempre as melhores memórias de uma amizade sempre franca, leal e aberta. E, finalmente, quero cumprimentar, se me permitem, agora sim, quebrando o protocolo,
o professor Márcio Camaruzano, né? Em sua pessoa, todos os excepcionais palestrantes deste evento. E um ausente, né? Poderia homenagear um ausente, né? Mas um ausente que foi várias vezes referido, não pôde estar aqui por razões absolutamente imperiosas de ordem profissional, mas o nosso inexcedível presidente do IBDA, que foi o Romeu Felipe Bacelar Filho. Transmito a ele meus melhores votos de que estejamos juntos no ano que vem. Senhoras e senhores, eu quero responder à pergunta e quero ser propositivo. Eu tenho 7 propostas neste final, nesse encerramento de evento. Estou com uma agenda de pesquisa para formular a título de convite aos senhores. Nós podemos, devemos reconstruir o direito administrativo brasileiro para que ele possa propiciar um desenvolvimento mais do que nacional, sustentável. E sustentável nas múltiplas dimensões: social, ambiental, econômica, jurídico-política e ética. Mais do que nacional, sustentável. Então, aí, brevemente, as minhas 7 propostas. A primeira delas, quero começar por ela para tentar lhes dar uma boa notícia. Vamos um pouco, né, Eduardo? Direito administrativo digital. Nós temos que reconhecer que o Estado brasileiro analógico já não faz o menor sentido. Tampouco faz sentido, a essa altura, o Estado eletrônico. Nós temos de partir resolutamente, inovadoramente, professor Ramos, para a prestação prioritária de serviços públicos digitais. Tudo aquilo que puder ser feito à distância, de maneira simples, de maneira absolutamente desburocratizada, deverá ser-lo em caráter preferencial. Mas a prestação de serviços públicos digitais é apenas uma faceta do que eu estou propondo aqui com o designativo direito administrativo digital. Existe uma outra mais profunda. A economia do século XXI não será, e já não é, nos países desenvolvidos, a economia das commodities. É a economia dos serviços, é a economia dos bens intangíveis. Se o Brasil quiser ter sucesso, é nisso que nós temos de investir prioritariamente. Mas eu espero também que venha a ser, mais do que a economia, a política do século XXI, a política da participação não episódica da sociedade. E a lei de defesa do usuário de serviços públicos propôs a avaliação continuada de políticas públicas. Sucede que, pela nossa experiência de campo e de vida, dificilmente isso vai sair do papel tão cedo. Então, falta algo aqui. E esse algo é a seguinte proposta: avaliação continuada de políticas públicas por meio de aplicativos. Vamos avaliar política de saúde, de segurança, qualidade do ar, continuadamente. E com isso não teremos o problema do referendo britânico, com uma participação episódica que pode ser até no limite desastrosa. Vai haver um processo de democracia digital, de aprendizagem contínua, de erros e acertos da participação rumo à maioridade cívica. Bem, eu disse que começaria por aqui para lhes dar uma boa notícia. Este primeiro ponto compareceu num anteprojeto e eu fui um dos formuladores dessa proposta numa comissão de juristas na Câmara de Deputados, designado pela presidência da Câmara. E nós elaboramos 9 sugestões, mas esta foi um anteprojeto
de lei de prestação de serviços públicos digitais com esta novidade: avaliação continuada de políticas públicas por meio de aplicativos. E já com algumas insinuações para telemedicina, para blockchain, assim por diante. Mas a boa notícia é que isso foi convertido num PL, que está tramitando muito bem, agora tende a ser agregado a um outro PL que havia lá. Não importa o resultado formal disso, o importante é o rumo, a ideia. Eu não tenho aquele apego ao meu texto, né? O importante é que isso prospere. E o que eu mais gostei é que este PL é suprapartidário. Há um relator e há 9 correlatores de vários partidos. Esta não pode ser uma ideia polarizada. Nós temos de reinventar a democracia, porque é evidente que a democracia representativa passa por uma crise estrutural, profunda, visceral. Então, a democracia participativa não vai eliminar a representativa, mas pode e deve corrigi-la. E este é um primeiro ponto. É só um aspecto, uma notícia, um flash, rapidíssimo, de uma proposta mais profunda. Nós vamos ter de ter um direito administrativo 5.0 para lidar com a economia 4.0. Nós temos de avançar, nós não podemos ser caudatários, reativos. Não podemos ser vítimas reativas, passivas, de ataques, muitas vezes, absolutamente cruéis e injustificados. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta é a de um direito administrativo baseado em evidências. Nós temos de trazer para o estudo jurídico, seja da interpretação dos textos, seja da interpretação sistemática, seja da interpretação teleológica, o mundo das evidências científicas. Eu preparo agora um texto, sairá em breve, sobre evidências científicas versus improbidade administrativa. Nós temos de reconhecer que muito do que nós estamos tendo hoje em matéria de improbidade administrativa, do seu combate, não funciona. E existem evidências científicas. Dou-lhes exemplo de duas. A primeira, um artigo notável, um achado notável, The Brain Adapts to Dishonesty, publicado na revista Nature Neuroscience. Tali Sharot e outros. Por que esse artigo é importante? Porque mostra uma coisa que ilumina algo notável. O cérebro pode se adaptar à desonestidade. A prática consecutiva de pequenas transgressões éticas, que aliás são altamente contagiosas, pode, com o passar do tempo, se nada for feito, se isso não for tratado, olha a teoria das janelas quebradas, tem um sentido científico. Se nada for feito, se nada for tratado, pode gerar um quadro de dessensibilização da parte do cérebro, isso é neurociência, da parte do cérebro, chamada amígdala, responsável pela rejeição moral. Boa notícia, o ser humano, exceto os psicopatas, tem capacidade de moralidade interna. Na média, pelo menos tem. Isso me anima muito. Significa que, evolucionariamente, os honestos terão vantagens na seleção natural de grupo. Se isto é verdade, olha a consequência. A dessensibilização do desonesto. Aquele que comete as pequenas transgressões passa a não mais se perceber como desonesto. Em outras palavras, ele honestamente não se percebe mais como desonesto. Dessensibilizou-se. O que nós estamos fazendo hoje? Nós temos uma lei, artigo 17, lei de improbidade, que proíbe o acordo, que proíbe a transação. É verdade, eu defendo, que isso já foi revogado tacitamente por vários diplomas, inclusive pelo CPC, artigos 3º e 174. Mas isto
vamos deixar de lado. Essa seria uma abordagem que é importante também, não abandonarei, a abordagem, digamos assim, mais clássica do jurista. Mas agora eu vou lhes dar um argumento que me faz dizer que não apenas é revogado tacitamente, mas é um erro do ponto de vista da observância do princípio constitucional da probidade administrativa, não fazer acordos. E aí vem o segundo texto, o livro A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, Daniel Ariely, com achados de campo que mostram que os termos de compromisso funcionam, tornam mais provável uma vida honesta após uma celebração, no fundo, emitindo-se uma saída honrosa para que alguém retome o leito do seu senso interno de moralidade. Some as duas coisas e vocês vão perceber que um direito administrativo baseado em evidência, são só dois exemplos minúsculos, muda tudo. Claro que nós temos de ter acordo administrativo. Mais do que isto, temos que elaborar uma lei nacional de processo de acordo administrativo, disciplinando, por exemplo, o acordo de leniência e os seus impactos na lei de improbidade administrativa. Mas isto só foi possível dizer com esta ênfase, e provavelmente com esta persuasão, porque isto coincide com os achados científicos a respeito de como nós funcionamos e, portanto, de como promover o reencontro do ser humano com a sua própria moralidade. Os métodos tradicionais de comando e controle, ignorando como funciona o ser humano, pouco ajudam na repromoção da elevação moral. Os termos de compromisso, estes são altamente eficazes, funcionam. E com isto, intimamente conectado com este item, eu quero lhes propor um terceiro tópico para uma agenda de pesquisas avançadas em direito administrativo rumo ao desenvolvimento sustentável. O direito administrativo não adversarial e o caráter absolutamente prioritário da solução consensual de conflitos no direito administrativo, inclusive com solução coletiva de tais conflitos. E a propósito disso, eu sugeriria que vocês oportunamente pudessem baixar um texto meu, publicado na Revista de Direito Administrativo, cujo título é exatamente Direito Administrativo Não Adversarial. Antes de mais nada, a administração pública, e não só dos advogados também, temos o dever de buscar a solução consensual, via conciliação, via mediação e, atenção, terceiro item, via negociação proba, coisa que Harvard já faz há 20 anos na Faculdade de Direito. William Ury é um dos autores que eu recomendo vivamente a vocês. Portanto, essa é a terceira proposta. Prioridade total para a solução consensual de conflitos. Em jogos cooperativos não adversariais. Mudando esse clima de hostilidade permanente, ódio às vezes, entre a administração pública e os particulares. Um próximo ponto, uma próxima proposta de pauta que eu tenho a trazer aos senhores é o que eu chamaria de direito administrativo prospectivo e ativo. Prospectivo. O artigo 50 da Lei de Processo Administrativo já teve um progresso extraordinário, a Lei 9.784, quando exigiu que a motivação seja explícita, clara e congruente. Na vida real, isso ainda não acontece com a frequência que nós desejaríamos. Ainda há muitas motivações, Eduardo, que não é da nossa área, com base na alegação do interesse público, com base em revoga a licitação por conveniência oportuna. Isso é nulo, absolutamente nulo, mas ainda existe muito na vida real. Mas eu diria que nós temos que evoluir, migrar para algo mais importante, indo além do consequencialismo almejado pela lei de introdução ao Código Civil. Com muito mais precisão, nós precisamos aproveitar o ensejo, inclusive, das novas tecnologias, com algoritmos,
com assistência digital e introduzir a avaliação ex ante de impactos das decisões administrativas de repercussão sistêmica, com análise de custos e benefícios diretos e indiretos, sociais, ambientais e econômicos. Aí muda tudo. Várias obras rigorosamente inúteis ou não prioritárias deixariam de ocorrer. Seriam vistas como antijurídicas. E prioridades evidentes, como o saneamento, teriam finalmente o atendimento preciso. Avaliação de impactos. Não a avaliação protagonizada nos Estados Unidos hoje, num retrocesso histórico muito bem criticado pelos melhores administrativistas americanos, por exemplo, Cass Sunstein. Eles estão fazendo, inclusive na área regulatória, e isso é perigosíssimo aqui no Brasil, porque agora a avaliação de impacto regulatório está na lei, as agências reguladoras que querem aprender a fazer, e que não sigam o exemplo americano, recente, geração trumpiana de ordem regulatória, que faz análise de custos só, Eduardo. Não avalia benefícios e não avalia os co-benefícios de, por exemplo, restringir produtos altamente tóxicos e letais. Então é preciso saber fazer a avaliação de impacto, e nós, administrativistas, e não só nós, administrativistas, nós preocupados com o desenvolvimento e de forma realmente interdisciplinar, temos de pautar urgentemente o tema de uma nova motivação fundamentada, alicerçada, acompanhada de avaliação de impactos das nossas políticas públicas em caráter sistêmico. Essa, aliás, foi uma das nossas propostas e espero que se converta em projeto. Mas mais importante que o projeto de lei é um projeto de pesquisa. Políticas públicas sem avaliação de sustentabilidade, esse é o termo, de impactos, é cegueira voluntária. É preguiça macunaímica. E nós não podemos mais admitir que não saibamos fazer avaliação de impacto. Ex ante. Existem guias hoje razoáveis para começar de avaliação de impactos de políticas públicas. Mas eu disse prospectiva e acrescentei e ativa. E ativa. Existe algo que está me preocupando muito no direito público brasileiro, que é o omissivismo específico crônico. E toda vez que o judiciário resolve levar a Constituição a sério, alguém diz excesso de protagonismo. Pode haver excesso de protagonismo, mas não aí. Quando o judiciário, quando o Supremo diz que não cabe invocação de discricionariedade administrativa, nem de reserva do possível, para determinar o dever de matricular crianças em creche, e diz, reserva do possível aqui não. Essa é uma alegação absolutamente contrária aos deveres fundamentais da Carta. O judiciário está cumprindo o seu papel. A míngua do papel do legislativo, muitas vezes, e sobretudo do executivo. Portanto, vamos parar de fazer recomendações retóricas, exortações vagas, e vamos finalmente partir para um direito administrativo que resolve determinar as prioridades constitucionais. E aí nós temos de tentar estabelecer algumas zonas de consenso entre nós, com base em evidências de onde estão estas prioridades. E nesse sentido, Eduardo, existem alguns autores na área da economia que podem nos ajudar muito. Cito William McSteel, que é um camarada de Oxford, tem um livro notável chamado Doing Good Better. Como é que nós podemos fazer o bem de forma melhor? Nós queremos ajudar os pobres? Muito bem. O que funciona e o que não funciona? Há muita gente que não sabe fazer sequer caridade. Imagina políticas públicas. E nesta semana, bem a calhar, uma senhora de que eu gosto muito, a Esther Duflo, seu marido e mais um colega, receberam o Prêmio Nobel de Economia justamente porque estão fazendo estudos consistentes e sérios sobre o que funciona
e o que não funciona em matéria de combate à pobreza. Isso é um campo extraordinário, com pesquisa randômica, e nós juristas precisamos ter esse diálogo. Nós talvez não tenhamos condições de pesquisas de laboratório, mas nós não podemos simplesmente ignorar as pesquisas excepcionais feitas pelo mundo. Nós temos de chegar ao século XXI e aí com o pensamento experimental a favor do desenvolvimento realmente sustentável. Mas eu queria, para não me calar diante de algo que me preocupa muito, fazer aqui um alerta que nós administrativistas temos de, talvez, colocar na nossa agenda como prioridade, se me permitem a sugestão. Alguns agora estão deslumbrados com o silêncio administrativo com efeitos positivos. Que era uma coisa que nós tínhamos rarissimamente no sistema brasileiro e que uma lei recente resolve dizer o seguinte: os atos públicos de liberação de atividades econômicas, entre os quais o alvará, a licença, etc., terão um prazo, findo o qual, sem manifestação da administração pública, serão considerados aprovados, tacitamente. Gente, aqui o direito administrativo ativista, ou ativo, melhor a palavra ativo, não pode silenciar diante de uma péssima interpretação desse dispositivo. Qual é a péssima interpretação? Alguém que não leu sistemicamente. Já havia gente querendo dispensar o indispensável, querendo liberar o que não pode ser liberado sem licença ambiental, sem cuidados anti-incêndio, para evitarmos uma nova Boate Kiss, e para não sermos nós mesmos autoacusados de omissão, nós temos de dizer: cuidado, leiam pelo menos o texto com atenção, mas leiam numa perspectiva sistêmica, tópico-sistemática adequada, e perceberão que a própria lei, alguma alma boa colocou lá um dispositivo, um penduricário que diz assim: antes do prazo começar a correr, essa é a leitura que eu faço, atendidos todos os requisitos necessários. No meu entender, não corre este prazo do silêncio da aprovação tácita de atos liberatórios de atividade econômica sem que todos os requisitos necessários sejam observados e observados. Não poderia, de jeito nenhum, confundir uma leitura liberticida com uma leitura defensora da autêntica liberdade econômica, que, aliás, está previsto na Constituição, no artigo 170. Próximo ponto, agora reservei para um momento, estou me aproximando do final, um momento extremamente importante. O Congresso tem que trazer ideias novas, realmente novas, e que possam despertar até um pouco de polêmica, por que não? Me ajudem a pensar esse tema. Eu defendo, cada vez mais, um direito administrativo das habilidades tipicamente humanas. Dito isso, vamos tratar da inteligência artificial. Dito isso, o que é inteligência artificial? É um artigo meu que saiu agora há pouco na revista Interesse Público chamado Direito Administrativo e Inteligência Artificial. E eu tenho reparado que muitas pessoas falam sobre o assunto e não sabem bem o que é inteligência artificial. E curioso que, às vezes, até os cientistas de dados, né? Aí nós, juristas, temos que, pelo menos, tentar arrumar um pouco essa casa conceitual, fazer acordo semântico. Primeiro ponto, ciências de dados à parte. O que é inteligência artificial? Sem nenhum tipo de complicação. Sistema cognitivo de máquina com adaptabilidade e relativa autonomia. Relativa autonomia. Guardem bem isso. Emulatório, imitativo das decisões humanas. Isto é inteligência artificial, não é automação. Há um caso recente de um robô que em poucas horas aprendeu sozinho
Machine Learning é isso, cuidado, relativa autonomia. E o Deep Learning é pior ainda. Aprendeu sozinho a ser racista, sexista, nazista, começou a defender muros nas fronteiras e também falou mal da empresa que o criou. Ele foi desativado rapidamente. Portanto, os robôs aprendem. Isso, nós no direito administrativo estamos acostumados a lidar com semáforo, aí é fácil, produz fato administrativo. Não tem presunção de nada, é muito fácil. Pardal, para fiscalização de trânsito, muito fácil. Atividade meio, em última instância, que vai fazer o auto mesmo de infração é um ser humano. Ficou fácil. Não é? E nós dormimos tranquilos. Isso é para automação, não é para inteligência artificial. E nós temos de cuidar, e aqui o meu convite para essa pauta, é um artigo muito bom do Kerry Coglianese e do David Lair, vocês podem baixar também, chamado Regulating by Robô. Nós já estamos sendo, inclusive, politicamente regulados pelos robôs. Portanto, o direito administrativo não pode se omitir diante do imperativo de regular os robôs. Nós temos de, aspas, domá-los. E sim, aí está a minha proposta de congresso, tá? E como eu sou o último a falar, fica mais fácil. Não, estou brincando, depois vamos continuar o diálogo. Eu sei que é polêmica. O robô, ou melhor, a inteligência artificial, dada a sua relativa autonomia, produz atos administrativos. E por que é importante isso? Não é uma questão conceitual preciosista. É porque eu quero que esses atos sejam sindicáveis. Inclusive para aplicar o artigo 20 da Lei de Proteção de Dados, o direito à motivação da decisão algorítmica, que, por exemplo, estereotipada ou racista, venha a prejudicar interesses terceiros. Perceberam? No fundo, eu quero controlar o robô. Eu quero regular o robô, mas não quero frear a inovação quando esta for sustentável. Este é um debate mundialmente relevante, para o qual eu convido a rede de pesquisa do direito administrativo brasileiro, cuja nata está aqui presente, para que possamos, né, presidente Maurício, como pauta dos próximos congressos, que estarão muito bem presididos pelo querido amigo, pautarmos esses temas. Com coragem de respeitar os clássicos. Pontes de Miranda, por exemplo, uma figura extraordinária, mas não havia inteligência artificial no tempo do Pontes. Não é verdade? Leon Denis, Maurício Uriu, se eles estivessem diante de uma máquina com relativa autonomia, mudaria ou não mudaria? Ah, eu tenho convicção, por conhecer bem essas três figuras, que eles tentariam revisar, reestruturar, preservando o essencial naquilo que pudesse ser preservado das suas próprias teorias. E, por último, tudo isso é importante, tudo isso é fundamental, mas o direito administrativo tem de ser o direito administrativo sustentável. Licitações públicas que não incorporarem critérios de sustentabilidade estão em desacordo não apenas com a letra da Lei de Licitações, ou com o artigo 4º do RDC, ou com o artigo 32 da Lei das Estatais, estão em desacordo com o rumo certo no mundo. O mundo não será, no século XXI, dos fósseis. O mundo será das energias renováveis. Os veículos a combustão estão com os dias contados. E nós não podemos nos somar àqueles que estão atrasando o progresso que representa o ar limpo. E detalhe, 7 milhões de pessoas, isso é genocídio, morrem por ano em consequência da poluição do ar. Só para lhes dar um exemplo da gravidade do tema de sustentabilidade. Quando falo em mudanças climáticas, ainda tem uns terraplanistas que tentam negar, mas o fato, cada vez mais difícil de eles negarem, mas a poluição do ar, mesmo
a pessoa mais, digamos assim, com dificuldade cognitiva, tem capacidade respiratória. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. Então, o direito administrativo tem que ser um indutor da transição, procurando, inclusive, pautar suas condutas. Essa semana eu vi um belo decreto de um governo estadual. Edifícios públicos têm de ser eficientes. Os novos, então, já têm de incorporar energia solar, mas isso é evidente na Europa. Então, nós temos que estar no lado certo, o lado limpo. Ética também é isto. Ética não é só não se corromper, é também ter real empatia com a dor alheia, com a morte invisível, que muitas vezes, como diria Daniel Kahneman, Tversky e Richard Taylor, da economia comportamental, não é percebida, porque ela não provoca emoções vivas, as pessoas não percebem, mas esses são, talvez, os maiores genocídios da atualidade. Esta visão de sustentabilidade tem várias implicações que eu desenvolvo, de fato, nesse livro, que está agora na 4ª edição deste ano, Sustentabilidade e Direito ao Futuro. Mas, como eu disse no início, são 5 dimensões. Uma delas, a dimensão ética, tem vários desdobramentos, e eu cito apenas um. Está na hora de administração pública, e aí há 2 diplomas recentes que corretamente assinalam, respeitar a presunção de boa-fé do particular e revisar a teoria geral das presunções do direito administrativo à luz disso. Está na hora de termos uma avaliação de desempenho do servidor público não baseado na chibata, no medo, na ameaça. Isso não funciona no século XXI. Isso funcionava para a economia repetitiva, que será substituída pela inteligência artificial. O século XXI haverá de ser o século da confiança, da motivação intrínseca. E é isto que nós temos de pleitear dos nossos quase 12 milhões de servidores ativos, mas de cada um de nós. Portanto, temos aí uma pauta que nos assegura com tranquilidade que não haverá tédio para os administrativistas brasileiros, mas que nós podemos, como pessoas, como professores, como pesquisadores, como militantes do direito administrativo na vida real, na vida concreta, na vida encarnada, podemos fazer uma grande diferença. E uma diferença, finalmente, a favor de um desenvolvimento intergeracional, do bem-estar das gerações presentes, sem impedir o bem-estar das gerações futuras, do bem-estar físico, mental e social. São os meus votos para a agenda do nosso IBDA, mas, sobretudo, para a agenda de cada um de nós. Muito obrigado.